Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos fazendo a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 17, 18 e finalizando no capítulo 19. O versículo 1 do capítulo 17. Abrão agora estava com 99 anos, e Sarai já muito ultrapassara a idade de ter filhos. Mas, 13 anos após o nascimento de Ismael, e 24 anos depois da promessa original de Deus, o Senhor apareceu a Abrão com uma mensagem e uma exigência. Deus, amados irmãos, se revelou como Todo-Poderoso, o El Shaddai, significando que ele era onipotente e que nada lhe era impossível. Como Deus Todo-Poderoso, ele podia cumprir suas promessas, quando na esfera natural tudo dizia ser impossível o seu cumprimento. Então, seria por um milagre que Deus traria ao mundo o filho prometido a Abrão. Deus, irmãos, ordenou que Abrão andasse diante dele e que fosse perfeito, totalmente dedicado ao cumprimento da sua vontade. Assim, como a fé de Abrão foi necessária na efetuação do concerto com Deus, assim também um esforço sincero para agradá-lo era agora necessário para a continuação das bênçãos de Deus, segundo o seu concerto. Amém? A fé de Abraão, irmãos, tinha que estar unida à sua obediência. Senão, ele estaria inabilitado para participar dos propósitos eternos de Deus. Em outras palavras, irmãos, as promessas e os milagres de Deus somente serão realizados quando o seu povo busca viver de maneira irrepreensível, tendo o seu coração voltado para Ele. Amém? No versículo 2, aqui nós vimos a respeito do concerto. Deus, amados irmãos, já tinha prometido por concerto que daria a Abrão a terra prometida, como vimos lá em Gênesis capítulo 15. Agora, ele renova essa promessa, declarando que de Abrão descenderiam muitas nações e reis, que o Senhor seria o Deus dos seus descendentes e que Sarai, a sua esposa, daria à luz um filho e seria mãe de nações e reis. Abrão e seus descendentes veriam o cumprimento do concerto à medida que se dedicassem a Deus e às obrigações do concerto. No versículo 5, Abrão, mas agora Abraão. Abrão significa pai elevado. Abraão significa pai de uma multidão. Na Bíblia, irmãos, uma nova experiência com Deus muitas vezes requeria um novo nome para a pessoa, simbolizando aquele novo relacionamento. Verso 7, para te ser a ti por Deus. Aqui vimos que a razão de ser e a realidade do concerto de Deus com Abraão era Deus ser o Deus único de Abraão e dos seus descendentes. A promessa de Deus de te ser a ti por Deus é a promessa mais grandiosa das Escrituras. É a primeira promessa, a promessa fundamental, na qual se baseiam todas as demais promessas. Significa, irmãos, que Deus assume o compromisso, sem reservas, com o seu povo fiel, para ser o seu Deus, seu escudo e o seu galardão. Significa também, irmãos, que a graça de Deus, seu perdão, promessas, proteção, orientação, bondade, ajuda e bênção são dados aos teus filhos com amor, ao teu povo com amor. Todos os cristãos herdam essa mesma promessa mediante sua fé em Cristo Jesus, como vimos também em Gálatas, capítulo 3, versículos 16. Capítulo 17, amados irmãos, a partir do versículo 8. Abraão e seus descendentes físicos receberiam,
pela promessa divina, a terra de Canaã. O concerto era perpétuo do ponto de vista de Deus. Ele poderia ser violado somente pelos descendentes de Abraão. Assim sendo, a posse da terra dependia da condição da obediência a Deus. No versículo 11 do capítulo 17, aqui vimos, irmãos, que a circuncisão seria um sinal e selo do concerto que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. E aqui, irmãos, nós vimos que isso significava que era um sinal, uma marca que denotava ser, como eu posso dizer, aceito o concerto com Deus e de terem o próprio Deus como Senhor deles. Era um sinal, irmãos, da justiça que tinham mediante a fé. Era um meio, irmãos, de fazer o povo lembrar-se das promessas que Deus lhe dera e das suas próprias obrigações pessoais ante o concerto. No versículo 15, Sara. Sara significa princesa e denota a posição dela como mãe das nações e reis. Versículo 17. Abrão riu-se. Aqui, irmãos, é provavelmente que Abraão tenha experimentado por algum tempo certa dose de descrença. Sabia-se que até mesmo pessoas de grande fé podem, em certos momentos, enfrentar situações de dúvidas. Quando assim acontecer conosco, não devemos, irmãos, deixar de avançar com perseverança na nossa obediência a Deus, clamando-lhe para renovar a nossa fé. Amém? Capítulo 18, a partir do versículo 2. Um dos três homens era, sem dúvida, uma manifestação de Deus em forma humana, e os outros dois eram anjos que apareceram como homens. É possível que Abraão não tenha reconhecido logo de início que os visitantes eram Deus e dois anjos. No versículo 14, do capítulo 18, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aqui, irmãos, Deus quer que compreendamos que Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus realçou essa verdade quando disse: a Deus tudo é possível. E aqui nós temos uma referência em Mateus, capítulo 19, versículo 26. No versículo 19 do capítulo 18, ele há de ordenar a seus filhos para que guardem o caminho do Senhor. Aqui está dizendo, irmãos, que é de vital importância na chamada de Abraão, foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse a seus filhos o caminho do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus estabeleceu o pai como responsável na família para ensinar os filhos para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e também juízo. No versículo 20 do capítulo 18, o seu pecado se tem agravado muito. Aqui vimos, irmãos, que Deus não faz concessão ao pecado. Ele observa cada maldade, injustiça e imoralidade que é cometida. No tempo certo, não havendo arrependimento do pecado, Deus o julgará. A própria natureza de Deus requer que a iniquidade seja castigada. Amém? E finalizando o capítulo 18, Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Preocupado com Ló e sua família, Abraão intercedeu diante de Deus para ele não destruir as cidades. Deus, então, irmãos, respondeu à oração de Abraão, embora não como este esperava. Deus não destruiu os justos com os ímpios. Ele salvou os justos, porém destruiu os ímpios. No dia da ira futura de Deus, que há de vir sobre o mundo, Deus já prometeu que salvará os justos. Amém?
Dando continuidade, irmãos, vimos lá atrás, no capítulo 17, que Deus assume o papel determinante e importância, não apenas deste livro, mas de toda a palavra de Deus, pois aqui há um marco fundamental. Temos o nome de Abrão, o grande pai, mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Há também, irmãos, uma nova revelação de Deus ao patriarca. O Senhor se revela como El Shaddai, que quer dizer Deus Altíssimo. Além disso, o Senhor comunica a Abraão que a promessa não se cumpriria em Israel, mas em um filho gerado no ventre de Sara, ou seja, o fruto de sua esposa legítima é que seria considerado para essa aliança que é eterna, amém? E confirma que sua descendência seria numerosa e encheria a terra. Sendo assim, irmãos, o que vemos é mais uma confirmação da promessa a Abraão. Contudo, aqui, algumas coisas mudam, pois até agora o patriarca só precisava crer e confiar. Mas isso muda em Gênesis capítulo 17 em dois aspectos. Além de crer, o patriarca precisa se dedicar em obediência e ser uma referência para aqueles que ainda não conhecem a Deus, como vemos no versículo 1. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Segundo ponto, de agora em diante, os adoradores do Deus verdadeiro precisavam ter uma marca em seu corpo, e aí foi instituída a circuncisão. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Ou seja, a cooperação humana, irmãos, aumentou tanto pessoal quanto coletivamente, pois a fé é agora demonstrada pelas marcas no corpo, e a justificação ocorre por meio dessa fé, que é seguida de obediência. Amém? Agora, já no capítulo 18 de Gênesis, nos apresenta três cenas importantes. A primeira, irmãos, é a visita ilustre que Abraão recebe. Deus e dois de seus anjos aparecem a ele em forma humana. A segunda, irmãos, é o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. E a terceira é a intercessão de Abraão pelos moradores das suas cidades. Perto do meio-dia, Abraão estava à porta de sua tenda e repentinamente percebeu que havia três homens chegando. Há algumas atitudes do patriarca que quero destacar aqui, irmãos, e deve nos inspirar. Primeiro, Abraão se dispôs a atender às suas necessidades. Segundo, agiu com atitude de servo em sua saudação. Terceiro, chamou-os de Senhor. Quarto, deixou claro que era um prazer servi-los. Quinto ponto é que providenciou água para lavar os seus pés e sombra para o repouso. Sexto ponto é que ele alimentou-os com boa comida. E sétimo, irmãos, pontos, é que ficou junto a eles com a intenção de atender a qualquer desejo ou necessidade a mais que tivessem. Sem dúvida, irmãos, Abraão é um grande exemplo de como servir ao próximo. Mostrava que o trabalhar de Deus em sua vida estava gerando nele o patriarca exemplar que o Senhor queria. Após a refeição, o Senhor fortaleceu a fé de Sara, reforçando a promessa e revelou a intenção de destruir Sodoma e Gomorra e que não podia fazer aquilo sem que antes Abraão soubesse. Que grande exemplo, irmãos, de relacionamento entre Deus e o ser humano. A nossa oração, irmãos, é que possamos seguir os passos de Abraão e ser alguém a quem o Senhor, Deus, o nosso querido Deus, se revela. Amém? E voltando então para a exposição no capítulo 19, a partir do versículo 1. Aqui vimos, irmãos, que estava Ló assentado à porta de Sodoma. Embora Ló se afligisse pelo que via e ouvia do proceder ímpio do povo de Sodoma, contudo ele tolerava a iniquidade ali,
em troca de supostas vantagens sociais e materiais. Essa sua transigência resultou em tragédia à sua família. Da mesma forma, irmãos, os crentes atuais que expõem suas famílias a ambientes ímpios e às influências malignas, em troca de status social ou vantagens materiais, estão preparando o caminho para as tragédias familiares. No versículo 5 do capítulo 19, para que os conheçamos. Essa expressão, irmãos, indica que os homens da cidade queriam abusar sexualmente dos visitantes chegados, e deste infeliz incidente que deriva a palavra sodomia e seu significado. Ela refere-se especificamente ao homossexualismo e à perversão homossexual. A sodomia é severamente condenada na Bíblia. Amém? No versículo 8 do capítulo 19, 2 filhas tenho. É difícil crer, irmãos, que Ló estivesse realmente disposto a deixar que suas 2 filhas fossem violentadas por uma turba de pervertidos sexuais, apenas para proteger 2 estranhos e desconhecidos. É possível que Ló, em desespero, procurasse agir assim, ganhar tempo, crendo que seus amigos vizinhos não iam permitir que ele ou a sua família fosse brutalizada por aqueles homens. No versículo 26 do capítulo 19, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A esposa de Ló, irmãos, não levou a sério a ordem específica do anjo e morreu. Certamente o seu coração ainda estava preso aos prazeres de Sodoma. Jesus adverte os crentes do Novo Testamento, dizendo que lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. O que significa, irmãos, que aquele cujo coração está dominado pelo sistema corrupto deste mundo não escaparão à ira de Deus e à destruição pendente sobre os inimigos. No versículo 28, a fumaça de uma fornalha. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro declara que a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo daquilo que vai acontecer a todos os ímpios. O Novo Testamento adverte que o dia da ira de Deus está se aproximando. E essa é uma grande verdade. Amém? No versículo 33 do capítulo 19, e deram a beber vinho a seu pai. As filhas de Ló foram culpadas do pecado do incesto, e Ló do pecado de embriaguez. Aqui, irmãos, tenho 2 pontos a destacar para finalizar este capítulo. Primeiro, sem dúvida, o convívio achegado dessas moças com os ímpios habitantes de Sodoma, tolerado por seu pai, fê-las adotar baixos padrões morais de conduta. Por Ló ser indulgente com a impiedade, ele perdeu a família e teve uma descendência ímpia. Um segundo ponto é que Ló tornou-se um exemplo de pai cristão, cuja fé e perseverança bastaram para ele se salvar, mas não para salvar sua família. Aprendeu tarde demais que o verdadeiro caminho de fé é ensinar nossa família a separar-se do mal e não amar o mundo. Amém? Quando vemos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19, sendo Ló o sobrinho de Abraão e seus moradores, devemos lembrarmos que no capítulo 13 eles foram se aproximando cada vez mais dessas cidades. E ignorando sua iniquidade e pecado contra Deus, Ló e sua família foi se achegando até que finalmente estavam inseridos no contexto da perversidade. É possível, irmãos, que eles não soubessem quão grave era a situação de maldade. De toda forma, mesmo depois que teve ciência disso, Ló e sua família permaneceram lá, não tomaram a decisão de sair. Isso aconteceu porque provavelmente os encantos das cidades os atraíam,
E mesmo não tendo mergulhado profundo em suas práticas, eles estavam gostando de estar ali. Quando os anjos do Senhor chegaram a Sodoma e encontraram Ló, ao vê-los, Ló se prostrou e, com muita insistência, demonstrou seu desejo de hospedá-los em sua casa. Assim como Abraão, ele os recebeu com muita dedicação e os alimentou. Mas antes que pudessem dormir, os habitantes de Sodoma foram até a casa de Ló, exigindo que os homens saíssem, pois era seu desejo ter relações sexuais com eles. Em desespero, Ló ofereceu suas filhas em lugar dos anjos do Senhor. Por mais difícil que seja confessar, o fato é que Ló estava colhendo o fruto de sua conivência com a maldade das cidades. Ele já os conhecia bem e sabia quais eram suas práticas, e mesmo assim não se retirou de seu meio para viver segundo a vontade de Deus. Os homens começaram a acusar Ló de intransigência no versículo 9. Ele era um estrangeiro e não tinha autoridade para decidir nada ali, disseram eles. Irados com a atitude de Ló, eles tentaram arrombar a porta. A verdade, irmãos, é que a vida de Ló não inspirou mudança, santificação. Embora ele não compactuasse totalmente com a atitude daqueles perversos, ele havia vivido entre eles de maneira muito tímida. A atitude perversa dos homens de Sodoma contra os anjos do Senhor deixa muito claro que Deus estava certo em sua decisão de destruir as cidades. A maldade deles havia atingido níveis da maldade e do pecado de antes do dilúvio. Em nossos dias, irmãos, devemos estar atentos à nossa forma de viver. Por mais gracioso que seja o nosso Deus, ele permanece dedicado em santidade. Jesus disse: os que não se arrependessem pereceriam da mesma maneira. E aqui nós temos uma referência em Lucas 13, versículo 5. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e a exposição do livro de Gênesis, capítulos 17, 18 e 19. Desejo aos irmãos uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso e abençoado, que é o livro de Gênesis. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso e abençoado. Fiquem com Deus.